Paz do Senhor, povo chique de Deus, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Depois de um tempão sem vídeo, estamos aqui. Confesso que estava com saudade, eu sei que você estava. Nesse fim de semana a gente teve um evento muito bacana, que veio para Brasília esse ano, que foi o Casa de Zadok. E a gente não poderia deixar de comparecer, muito chique, muito bacana. Ele começou, não foi nem fim de semana na verdade, começou na quinta-feira, dia 1º, e encerrou no outro dia, dia 2 de novembro, no feriado. E logo quando faz a inscrição, quando você chega lá para fazer o check-in, você recebe a pulseira e você ganha essa belezura aqui, são 2 livros. Vou mostrar aqui para você, porque eles não querem sair. Ó que massa, ó que massa. Investimento. O Impacto da Santidade, do próprio Luciano Subirá. E Kryptonita, John Bevere. Vamos ler, estamos ansiosos para começar a ler esses livros. Olha o que eu já fiz aqui no Note. E de fundo, meu filho está brincando com uns amiguinhos aqui na porta de casa de Beyblade, então vocês devem ouvir muita Beyblade, ó, ouviu? É Beyblade, como Beyblade está comendo ali fora. E a gente chegou cedo, irmão. A gente conseguiu ser os primeiros da fila, aguardando, chegando um tempão antes para pegar o primeiro lugar, porque estava muito ansioso, muita expectativa, que Deus com certeza ia falar com a gente. E para começar, para abrir, foi com o louvor, pastor Deigma Marques. Bênção demais, começou assim, ó. E logo na sequência veio a primeira palavra, a primeira pessoa a ministrar foi o pastor Hernani Santos. Show demais, é sempre uma aula você poder ouvir o pastor Hernandes. Ele falou de uma maneira extraordinária, irmãos, que antes da gente ter uma direção, antes da gente buscar ter um caminho, um rumo do Senhor, a gente precisa buscar primeiro ter uma experiência com Ele. E ele mostrou diversos exemplos na Bíblia, como Moisés com a sarça, tantos outros, irmãos. Antes deles agirem em nome do Senhor, antes deles seguirem uma direção, o Senhor compartilhou uma experiência com eles. Todos eles tiveram uma experiência muito forte e marcante com o Senhor. Antes da instrução, uma experiência. Então nós aprendemos que temos que buscar primeiro ter uma experiência forte com Deus e marcante, porque com certeza, quando Ele vier com a instrução, a gente vai cumprir muito melhor o propósito dEle. Amém? Logo depois do pastor Hernanes, já emendando, o pastor Luciano Subirá sobe de novo ao altar e chama o pastor Josué Gonçalves. Nunca tinha ouvido pessoalmente o pastor Josué Gonçalves, primeira vez que a gente assistiu uma ministração dele. E foi também uma ministração muito forte. E o pastor Josué, irmão, nos trouxe a mensagem ali nas cartas de Timóteo, onde Paulo escreve para Timóteo e ele mostra brilhantemente ali a forma como o apóstolo Paulo estava passando o cajado, passando mesmo o bastão para Timóteo. Timóteo, a gente vê, ele mostrou que Timóteo teve uma vida constante. Era uma pessoa de caráter, uma pessoa com reputação. As pessoas em volta de Timóteo falavam bem dele, sempre indicavam coisas boas para Timóteo. Agora está passando um helicóptero, acho que é uma nave que está passando. Chega a tremer tudo aqui. E Paulo escolheu Timóteo para dar continuidade à missão que ele vinha fazendo. E incrível como Timóteo era considerado assim, um improvável. Ele nos mostrou que Timóteo tinha problemas de saúde, era muito novo aos olhos dos bispos. Não era aceitável Timóteo, com 20 e poucos anos já,
liderando, assumindo mesmo posições altas dentro da missão evangelística. E Timóteo era uma pessoa mesmo de caráter e reputação. E foi um jovem que não negociou valores, ele persistiu firme. Tanto é que nas cartas você vai ver que o primeiro contato de Timóteo com Paulo foi aos 13, 14 anos. 6 anos depois, Paulo reencontra de novo Timóteo e vê ele firme, perseverante na fé. Realmente um jovem para a gente se esperar. E logo após a palavra do pastor Josué, o Luciano Subirá sobe mais uma vez e encerra o primeiro dia, ou a noite, né? E agora a gente voltaria para a conferência cedo. Próxima ministração, 7h30 da manhã. 7h30, não era? 7h30 da manhã, então foi corrida, irmãos. A gente chegou em casa já mais de 11 horas, até dormir, já deu meia-noite. E aí 6 horas estava em pé de novo, e aí bora, porque é longe, irmão. A conferência foi lá em Taguatinga, na Igreja Batista Filadélfia, lá perto do Taguatinga Shopping. Então partimos cedo de novo, estávamos ali entre os primeiros da fila, a gente foi o segundo, terceiro da fila. Conseguimos ali a vitória de pegar o primeiro lugar na frente. E foi benção. E mais, para começar, nessa manhã, louvando o pastor Deigman Marques. Há um lugar que as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o seu. Levante as suas mãos, se você puder, diga: esse lugar. E após o louvor, veio a primeira mensagem da manhã, mensagem do dia. Logo cedo, pastor Djalma. Pastor Djalma, a gente estava ansioso demais para ver, que a gente tinha ouvido ele a primeira vez no seminário de líderes na IBMG com o pastor Ricardo. Foi chique, impactou nossas vidas. E estava ansioso para ver ele novamente. Ele veio com uma palavra forte também sobre autoridade, sobre submissão, honrar líder. Uma palavra muito forte mesmo, que às vezes a gente acaba pecando nessa parte de honra líder e de autoridade. Mostrou ali algumas passagens onde existem pessoas ocupando cargos de autoridade sem autoridade. O centurião, né, que estava com seu servo doente, aquela conversa com Jesus, onde ele reconhece a autoridade de Jesus, e assim como ele tem a autoridade de mandar um soldado ir e vir, e o soldado obedecia. Ele teve a fé que em Jesus, sendo uma autoridade e exercendo a autoridade, Jesus liberando uma palavra, com a autoridade que Jesus tinha, o servo seria curado, e assim foi. Então uma palavra muito forte, impactante também, pastor Djalma, chique com força. E aí foi um momento muito atípico, curioso, porque o próximo palestrante era o pastor Silas Malafaia. Irmão, foi tremendo, foi interessante. A gente na frente, a expectativa, de onde que ele vem, para onde é que ele vai, de onde é que ele vai surgir. De repente, no canto a movimentação, vem aquele povo de terno, pá, uma imprensa, televisão filmando. Aí vem o pastor Silas, atravessa ali na frente, cheio de segurança. E depois ele conta, né, o pastor Silas subiu ao altar, antes da mensagem. Ele fala que tinha uma televisão francesa acompanhando o dia dele, tudo que ele estava fazendo, e estava lá o pessoal da França lá filmando ele o tempo todo, segurança, 2 de um lado, 2 do outro, mais outros embaixo. Logicamente, né, irmão, é uma pessoa que enfrenta, não tem medo de falar, bate o peito em qualquer um para também defender valores e princípios. Então, um homem que é ameaçado de morte diariamente, estava lá com a sua equipe de segurança. Passando para a palavra,
poucas vezes a gente teve a oportunidade de ver ele pregando. Ao vivo foi a primeira vez, logicamente, mas mesmo ele estando em televisão, a gente não vê muitas palavras dele. E nessa ele trouxe uma verdade muito poderosa. Foi Filipe. Ele mostrou dentro da palavra como alguém que não tem um cargo alto, uma atribuição, entre aspas, assim, muito famosa da igreja, né? Ele mostrou como Filipe, como um diácono, ele saiu para evangelizar uma cidade e lá houve arrependimento, salvação, batismo. Ele fez o auê naquela cidade lá, levando o evangelho. Porém, essa cidade ainda não tinha experimentado o batismo com o Espírito Santo, batismo de fogo. Então, ele mostrou pra gente que João e Pedro foram para essa cidade e Filipe teve que abrir espaço para chegar a esse novo momento naquela cidade. Então ele mostrou pra gente que mesmo se você tiver um ministério não tão conhecido ou famoso ou tão visto, né, você não está no holofote da sua igreja, mas assim como Filipe, você tem um papel muito importante no reino. E que muitas pessoas ficam buscando direção, caminho, Deus, o que eu faço, o que eu faço? Não, ele mostrou que tem muita coisa que é óbvia, você tem que fazer, você já sabe o que fazer, então parte para fazer, porque Deus vai te honrar. Uma prova muito forte com o pastor Silas, muito chique também, foi tremendo. E aí encerrou amanhã, isso foi só o período da manhã. E aí teríamos aí um intervalo de meio-dia e meio até umas 6h30 da tarde, irmãos. Eita, foi cumprido, a gente ia para casa? Não, muito longe, não dá. E aí, forma melhor para passar esse tempo com companhia agradável e com amigos, irmão. Então, quando a companhia é agradável e o papo é bom, o tempo passou rápido. Estivemos aí com pessoas maravilhosas. Olha as fotinhas aí. E foi bom. Então voltamos para a última parte, a parte da noite. Já começamos mais uma vez com ele, pastor Deigman Marques. Tu tem sido tão forte, tu tem sido tão forte. Diga pra ele, antes de eu respirar, soltaste tua vida. Tu tem sido tão forte. Pega essa voz e diga, então tivemos aí a ministração do pastor Jeremias. Jeremias, uma palavra, assim dizer, voltada mais para o amor, onde a gente deve olhar para as pessoas com um olhar mais de carinho,
ele nos mostrou que toda família, ele foi enfático, ele falou que toda família sofreu ou sofre com o luto, com a perda, com a morte. Ele falou nessas eleições, tanto atrito que teve, então de restituir, de restituição do amor, da gente estar sempre levando uma palavra de carinho com alguém na rua, um bom dia, dar um abraço, né, como você está, se preocupar mais com as pessoas, pois toda família passa por um momento de dificuldade e nós temos que ser esse que vai tentar trazer um consolo, nem que seja por um momento breve. Mas ele trouxe a palavra aos nossos corações, foi muito bom também, pastor Jeremias. E então, para encerrar, não poderia ser outro, né? Pastor Luciano Subirá. Eu com uma palavra tremenda sobre que o mais importante do que como a gente começa a nossa caminhada cristã é como a gente vai terminar. Pegando ali na passagem de Paulo, onde ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele nos mostra a importância de deixar um legado. A palavra dele poderia ser um complemento do pastor Josué, que ele também usou essa passagem, de Paulo. Ele fala, realmente, a gente tem que preocupar em como nós vamos terminar. Nos falou também para nos alegrarmos com as nossas lutas, porque sem luta não tem como alcançar vitória. Ele fala que tem gente que discorda dele, mas fala, não tem como. Para você ser um vitorioso, você tem que ter passado por muitas lutas. Então foi uma mensagem encorajadora, uma mensagem motivante mesmo, para a gente seguir adiante, confiando e crendo que alcançaremos mesmo a nossa grande vitória e ainda teremos muitas conquistas em nome de Jesus. E ele encerrou a conferência abençoada. Casa de Zadok, esse ano completou 10 anos. E fica a dica, irmãos. Se por algum tempo aí para frente você ouvir falar que vai ter uma conferência chamada Casa de Zadok próximo da sua cidade, onde você mora, não pense duas vezes, irmão. Cai para dentro, porque vale a pena demais. Deus é maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilha, mostra para alguém. Deus é maravilhoso, um grande abraço. Estaremos juntos aí na próxima, em breve. Deus abençoe, tudo de bom e é nóis. Valeu, com Deus. Esse foi o Casa de Zadok.